que é a ideia liberal? A gente tinha uma forma de governo onde o governo controlava tudo, que era o Estado absolutista. Né? Lá por volta dos séculos 13, 14, 15, 16, 17, 18, o que é isso? 1300, 1400, 1500, 1600, o governo controlava tudo. E aí surge um pensamento oposto. Tá errado o governo controlar tudo. E aí nascem os liberais. E o principal nome liberal na economia é o Adam Smith. Depois vem Davi Ricardo, Thomas Malthus, mas o principal nome era na época o Adam Smith. E aí cria o liberalismo. Só que o liberalismo entra em crise quando vem a crise de 1929. Ou seja, a crise de 29 mostrou que quando o governo não cuida da economia, você pode ter crises tão graves mundiais. E como eles entendiam que não é papel do governo cuidar da economia, se a empresa faliu é problema dela, se o banco faliu é problema dele, e isso é verdade quando atinge 2, 3, 10. Quando atinge 1000, você tem no outro dia uma população imensa de desempregados. Ou o governo fica esperando, daqui 1 ano, 2, 3, só que a convulsão social vai a 1000. Então, o que fez um governo norte-americano, que é o Roosevelt, na eleição de 1933, ele fala, se eu ganhar as eleições, eu vou intervir na economia. Acabou essa conversa de liberalismo, porque essa conversa só está dando tragédia. Por quê? Porque a crise aconteceu em 24 de outubro de 1929, eu acho que é isso, mas se eu errar a data, me perdoe, também não precisa ser tão purista. 1929 é mais fácil. E 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, falou, o problema foi aumentando. Tanto que teve gente que ganhou dinheiro em cima disso. O Charlie Chaplin criou o personagem Carlitos, que é um pobre de bom coração, mas pobre, né? O mendigo Carlitos. E aí vem o governo Roosevelt e falou, não, nós vamos investir na economia. Não precisa ser ditadura, mas nós vamos investir na economia. E aí cria o salário-desemprego, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio ao produtor rural, para ele falar, não, pode voltar a produzir, porque se você não conseguir vender, eu compro a tua safra. E aí a roda da economia começa a girar. Todo mundo fala, não, beleza, gostamos da ideia. É nesse mesmíssimo assunto que aparece o Mussolini com o fascismo e o nazismo na Alemanha. Só que eles dão um passo a mais. Eles acham que o controle não deve estar só no campo da economia. O controle tem que estar no campo da cultura. O controle tem que estar no campo da política. O controle tem que estar no campo do esporte. O controle tem que estar em todos os campos. Por isso que eles são um passo a mais. Eles eram ditatoriais e o movimento Roosevelt não. Isso tem outros assuntos que dá pra gente entrar, mas aí a gente fica até de madrugada. E aí o tempo vai passando. A guerra gerou mais trabalho, a guerra recuperou o capital, a guerra enriqueceu o mundo. Acabou em 45. O mundo dos anos 50 é o mundo dos anos dourados. Quase todos os países viviam muito bem. O Brasil vivia a época do JK. Por que todo mundo vivia bem? Porque aquela produção rápida do sistema capitalista, que também beneficiou o socialismo por causa da guerra, fez com que o mundo estivesse bem nos anos 50. Nos anos 60 começa a dar uma coisa das Guerras Frias. Nos anos 60 essa economia começa a brecar. Nos anos 70 brecou de vez. Porque nos 70 vem a crise do petróleo. E aí um produto que era extremamente barato se tornou extremamente caro.